Acalma o teu coração, para que você possa se conectar agora com a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós entramos agora neste momento onde a tua palavra vai ser pregada. E eu te peço, meu Deus, ministra os nossos corações. Fala conosco, nos trazendo respostas, nos trazendo esperança, alívio. Falando com cada um que veio aqui buscar algo. Nós viemos te adorar sim, mas nós também queremos ouvir a tua voz, Pai. Então, neste momento, fala aos nossos ouvidos e me usa apenas como instrumento nas tuas mãos, para que o teu povo possa ser abençoado, para que ao final dessa reunião a gente entenda, meu Deus, aquilo que nós viemos buscar nessa noite, Pai. Acampa aqui os teus anjos, nos livra de todo mal, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, aplauda mais uma vez ao Senhor, amém. Igreja, já foi dito aqui, a maioria já sabe, mas todo início de mês, nós iniciamos um novo conteúdo na nossa jornada Descubra. E nesse mês, nós vimos aqui nos recados, nas redes sociais, nós estamos estudando um tema que toca profundamente a nossa alma. O estudo do livro de Salmos. E foi muito maravilhoso, nós vivemos um momento muito especial na nossa primeira aula, que foi sexta-feira agora. Nós estudamos a origem dos Salmos, nós conhecemos os seus autores, nós aprendemos sobre a estrutura do livro de Salmos, o período em que foram escritos. E nas próximas aulas, nós vamos ter a oportunidade de aprender muito mais. Então fica aí, já no começo dessa pregação, o meu convite agora, para que você estude a palavra, para que você se aprofunde, porque é uma descoberta. E é uma descoberta que ela nos envolve, ela nos faz ficar espantados com a grandeza e a soberania de Deus e com o plano dele, desde a origem da humanidade. Amém? Mas sabe, irmãos, muitas vezes nós temos a ideia de que salmos são composições de louvor, que salmos são adoração, são hinos de júbilo, exaltação, celebração, e de fato eles são isso. Mas o livro de Salmos vai muito além disso. Ele reúne orações angustiadas, clamores de dor, lamentos profundos, arrependimento e até questionamentos sinceros diante de um sofrimento. Ou seja, o louvor não é apenas alegria ou festa, mas uma disposição sincera do coração de se voltar para Deus, independente da circunstância. Seja na dor ou na celebração, no desespero ou na gratidão, eu louvo a Deus. Eu faço o que esse livro nos ensina a fazer. E aí, durante a aula, nós concluímos juntos, porque não é só eu que falo, ou quem está ensinando, mas nós discutimos juntos ali a palavra, e no final da aula nós concluímos que o livro de Salmos é um espelho da alma. Porque em cada página, em cada capítulo, nós encontramos emoções das mais profundas, refletidas, por exemplo, como o medo, a esperança, o arrependimento, a confiança, a saudade, a dor, a fé. E nós percebemos que em todas essas emoções que os salmistas cantam ali, que estão escritas no livro, nós percebemos que todas elas no final são redirecionadas para Deus, porque Ele conhece cada detalhe do nosso interior. Amém? E aí foi meditando nisso que algo começou a queimar no meu coração. E hoje
eu quero trazer uma palavra de ânimo para você. Hoje eu quero trazer uma palavra de incentivo, se assim eu posso dizer. Para todos aqueles, uma palavra para todos aqueles que estão caminhando, que estão servindo, que estão orando, que estão semeando, mas às vezes estão chorando. Amém? Por isso eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem baseada em 2 versículos poderosos do livro de Salmos. Sabe, eles parecem tão simples, mas eles são tão cheios de verdade, de esperança, que vai com certeza impactar as nossas vidas nessa noite. E esses 2 versículos, eles estão lá no livro de Salmos, no capítulo 126, e é o verso 5 e o 6. E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, para que a gente lesse junto, ou o teu aplicativo, para que possamos ser ministrados nessa noite. Amém? Salmo 126, versos 5 e 6. Posso ler? Olha, a versão que eu vou ler é a versão ARA, é assim que fala, né? Almeida, revista e atualizada, tá? Eu não sei qual é a versão que você tem aí. E esses 2 versículos dizem assim: os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Talvez na tua versão pode estar colherão. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo colherão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Irmãos, essa palavra é para todos que têm plantado, mesmo ainda sem ver os frutos. Essa palavra hoje para nós é sobre continuar, mesmo se sentindo cansado. Essa palavra é sobre continuar, mesmo com lágrimas nos olhos, mas acreditando que a colheita virá. Nós ouvimos isso aqui no testemunho. Essa palavra é para mim, porque eu com lágrimas nos olhos acredito sim que a colheita virá. E Deus, Ele quer nos ensinar hoje que não existe plantio inútil quando a semente é colocada no solo da fé. Deixa eu repetir, não existe plantio inútil quando a semente que você carrega é colocada no solo da fé. Amém? Essa palavra diz que vale a pena continuar. Vale a pena continuar porque Ele vê, Ele honra e Ele responde sim. Então eu quero que você abra o seu coração, porque o Espírito Santo vai renovar a sua esperança hoje. Eu creio que Ele vai renovar a minha. Então creia que Ele vai renovar a sua. Queridos, antes de eu aplicar essa palavra na sua vida, esses 2 versículos na sua vida, nós precisamos entender o cenário que eles foram escritos, ok? Salmo 126 é parte dos cânticos de peregrinação. O que é isso, pastora? Cânticos de peregrinação são salmos que o povo cantava enquanto eles subiam para Jerusalém, principalmente nas festas religiosas. Então, não era apenas um cântico de festa. Ele carregava a dor de um povo que voltou do exílio babilônico e agora precisa reconstruir a sua vida, precisa reconstruir a sua cidade, a sua fé. Queridos, todo mundo aqui vai concordar comigo, não é fácil reconstruir. Não é fácil você recomeçar. Então imagina comigo, por favor, um povo que havia passado 70 anos no cativeiro, longe da sua terra,
terra, longe do seu templo, longe da liberdade. Então, quando finalmente Deus os liberta e permite o seu retorno, o povo sente uma alegria tão intensa que o Salmo diz, depois leia inteiro ele na sua casa, mas o Salmo diz que eles falaram assim: ficamos como quem sonham. 70 anos preso, exilado, e agora eles voltam. Meu Deus, gente, parecia que era uma mentira. E no versículo 2 eles continuam: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até as nações diziam: o Senhor fez grandes coisas por eles. Mas você sabe como que é, amado? Às vezes a vitória vem, mas os desafios continuam. A alegria do retorno, ela foi real. Eles celebraram, eles choraram de emoção, louvaram a Deus, mas eles precisavam encarar a realidade. Que realidade, pastora? Irmãos, nem tudo estava resolvido, porque depois da alegria da volta, veio essa realidade, e a realidade era o seguinte: quando eles chegam em casa, quando eles voltam para a sua terra, eles encontram um cenário desolador. A terra estava abandonada, as casas estavam destruídas, o templo, que antes era o centro da fé e de identidade deles, estavam em ruínas. Os inimigos não haviam desaparecido, estavam ao redor deles. O povo estava fraco, estava empobrecido, precisava recomeçar do zero. E mais, tinha um cansaço emocional. Eles estavam cansados, traumas do exílio. Famílias desestruturadas, sonhos que talvez foram adiados por décadas. A volta para casa era também uma luta interna. Era um desafio reconstruir por fora uma cidade desolada, mas era um desafio ainda maior, reconstruir aqui dentro. Eles precisavam de força, de direção, de milagre. Por isso que no verso 4, eles clamam com sinceridade: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Gente, o Neguebe era uma região desértica, seca, estéril. Só que quando vinham as chuvas, tudo se transformava, o chão rachado florescia, a terra se enchia de vida. Ai, como se eles estivessem dizendo assim: Deus, faz de novo. Traz chuva da tua graça, muda a nossa sorte, transforma esse deserto em jardim. Senhor, nós sabemos, o Senhor nos trouxe de volta, o Senhor nos tirou do cativeiro, mas ainda nós precisamos de Ti, nós precisamos de força para continuar. E nesse contexto de luta e de dor, e de esperança e fé ao mesmo tempo, é que surge o versículo 5 e 6. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, segurando os seus feixes. Gente, esses 2 versículos não são palavras românticas, não. Não são frases de otimismo, não. Eles não são chavões inspiradores, sabe, daqueles que a gente coloca no feed do Instagram, não. Eles não foram escritos para nos emocionar. Eles não prometem uma vida fácil, mas nos garantem que quem planta com fé, mesmo em meio às lágrimas, vai colher com alegria. Vai colher com alegria. São palavras nascidas da dor real, da luta de um povo que chorou, mas não parou. Chorou,
mas não parou. São versos escritos por quem sabe o que é sofrer, mas também sabe o que é confiar em Deus, mesmo em meio às ruínas. Eles nos ensinam que a fé verdadeira não segura a lágrima, não segura a lágrima, mas mesmo chorando, você semeia. Mesmo em lágrimas, você planta. E quantos aqui hoje estão semeando enquanto choram? Eu sou uma dessas pessoas. Quantas vezes eu semeei chorando, preguei com o coração apertado, servi enquanto a minha alma estava em lágrimas, permaneci, mesmo sem entender nada. Porque existem momentos, igreja, que a gente ministra na vida dos outros, mas com uma dor viva ainda dentro da gente. Momentos em que a gente está regando a semente com lágrimas, mas mesmo assim continua. Mesmo assim continua. E é aí que a palavra se cumpre. Porque quando a gente escolhe obedecer, mesmo cansado, mesmo sem ver o resultado, mas segue confiando que Deus está no controle, a gente fica de pé. E essa é uma realidade da vida cristã. Nem sempre nós teremos força, mas nós podemos ter fé. Nós podemos ter fé. Nem sempre nós vamos ter as respostas, mas nós não podemos deixar de continuar plantando. E é por isso que esse salmo aqui, 126, ele nos ensina 3 verdades fundamentais que eu e você precisamos guardar para praticar na caminhada com Deus. Eu posso dizer? Vocês estão aí? Vamos para a primeira verdade? Bora? Sabe qual é a primeira verdade? De 3, tá? Deus vê a sua lágrima e honra o seu esforço. Gente, a primeira coisa que o Salmo 126 nos mostra é que Deus não é indiferente à dor de quem semeia chorando. Deus vê a sua lágrima e honra o seu esforço. Ele conhece o seu esforço. Ele sabe o peso que você carrega. Ele sabe que você carrega um peso pesado, mas que você continua fiel, mesmo sem ter o retorno imediato. Às vezes a gente pensa que ninguém está vendo, né? O nosso esforço. Que ninguém percebe o quanto está sendo difícil continuar, né? Mas Deus vê. Deus vê. E mais do que vê, Ele honra você. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Gente, é só a gente ir lá para Gênesis, no capítulo 21, a gente vê Agar, sozinha, no deserto, com seu filho, sem água, sem direção, está chorando de desespero. E a palavra diz que Deus ouviu o choro do menino. E Deus apenas não ouviu o choro do menino, mas Ele respondeu. Ele abriu os olhos dela para que ela visse o poço que estava ali. E aquilo renovou a esperança de Agar. Ou seja, Deus não ignorou a dor daquela mulher rejeitada, mas Ele interveio. Outro exemplo maravilhoso é o de Ana, 1 Samuel capítulo 1. A Bíblia conta que Ana, ela ia no templo ano após ano, chorando e orando por um filho. Chorando e orando por um filho. E o texto diz que ela orava com a alma amargurada, a ponto de o sacerdote achar que ela estava bêbada, que ela estava embriagada. Mas Deus viu a lágrima de Ana e honrou a sua fidelidade.
A semente que ela plantou em oração, ela colheu em alegria no nascimento de Samuel. Irmãos, talvez você esteja como Ana, orando em silêncio, chorando onde ninguém vê, esperando essa resposta que não chega. Mas escute, Deus vê o seu esforço. Ele sabe do teu cansaço. Ele vê quando você serve de coração ferido, machucado, entristecido. Ele reconhece o teu esforço em continuar nessa guerra, mesmo com as emoções abaladas. Ele vê que você não largou a semente, que você está plantando debaixo de um sol de 50 graus. Ele vê o teu esforço. Cada passo de obediência tua conta. Cada semente conta, cada lágrima conta. A sua fidelidade no pouco, o seu esforço no meio da dor, não vão passar desapercebidos diante de Deus. Quem planta com fé, ainda que chorando, está debaixo de uma promessa. Quem planta com fé, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Talvez você esteja aqui, passando por um tempo difícil. Por uma crise, por um problema familiar, a perda, sei lá, de alguém querido, uma separação, uma promessa que não chega, um silêncio de Deus, um cansaço que não tem fim. Mas o Salmo diz que você pode semear chorando. E Deus vê essa lágrima. Deus honra o seu esforço. A sua fé não é medida pelos seus sentimentos, mas pela decisão de você continuar mesmo em meio à dor. Amém? Chorar não te desqualifica, amados. Mas parar é o que te impede de colher. Então, ainda que você tenha que chorar, ainda que você não esteja aguentando mais, chore plantando, chore jogando as sementes, porque uma hora o Deus que vê, o Deus que te vê, Ele vai fazer brotar, vai se tornar um jardim, vai se tornar algo com muitos frutos, e você vai voltar com muita alegria, com os seus feixes na mão, contando as maravilhas que Deus fez na sua vida. Amém? Vamos para a segunda verdade? Segunda verdade: Deus não esquece o que você plantou em tempos difíceis. Acabou, né? Essa verdade não precisa mais falar nada, né? Deus não esquece o que você plantou nos tempos difíceis. Sabe o que mais consola no Salmo 126? Não é saber que Deus vê as nossas lágrimas, mas que Ele tem memória. Ele tem memória das sementes que nós lançamos nos dias mais difíceis, nos dias mais escuros, nos dias mais turbulentos. De uma coisa que Deus não sofre é de amnésia espiritual. O que foi plantado com fé, mesmo no vale, mesmo na dor, Ele registra. Ele recompensa, Ele valoriza. E no tempo certo, Ele responde com colheita. Gente, Deus tem um compromisso com o que você semeou. Ainda que tenha sido um tempo de escassez, de fraqueza, de dor, ou até mesmo de dúvida. É como se Deus dissesse assim: eu sei exatamente quando e como você semeou. Eu sei o custo da tua entrega. Eu sei que a sua obediência te feriu. Eu vi você abrindo mão e eu não esqueço disso.
Lembra quando José estava na prisão? Todo mundo se esqueceu dele. Todo mundo. Até o copeiro, né? Era o copeiro. Até o copeiro que ele tinha pedido, não se esqueça de mim, tá? Quando você sair da prisão. Todo mundo esqueceu dele, mas Deus não esqueceu dele. Enquanto os outros esquecem, Deus estava preparando para ele uma posição de governo. Queridos, a colheita ela não é imediata, mas ela é inevitável para quem continua plantando com fé. Pode não acontecer agora, mas vai acontecer. O nosso Deus é grande, é poderoso e tudo Ele vê. A espera pode estar sendo longa, mas quem semeia com fé, no tempo certo vai colher. E aí eu quero te perguntar, o que você tem plantado no tempo difícil? Talvez ninguém esteja vendo, talvez pareça em vão, mas Deus não se esquece. Deus não se esquece. Ele vê quando você ajuda, mesmo sendo você que mais precisa de ajuda. Ele viu quando você perdoou, mesmo sentindo dor. Quando você serviu, mesmo exausto. Ele viu quando você chorou escondido, mas abriu o sorriso, continuou sorrindo para encorajar os outros. Ele viu quando você orou pelos outros, mesmo quando o seu coração estava em pedaços. Ele viu quando você ficou, mesmo tendo muitos motivos para ir embora. Nada disso passou em branco diante dele. E Ele, Deus, o Todo-Poderoso, Ele vai recompensar cada semente plantada com fé. Há um tempo de plantar, há um tempo de colher, como diz no livro de Eclesiastes, é isso? E esses dois tempos fazem parte de uma única promessa, de uma mesma promessa. Se você não desistir agora, você vai voltar com alegria, com júbilo, trazendo os seus feixes. Por isso, se eu posso te pedir algo aqui hoje, não enterre a sua esperança junto com a semente, mas continue crendo mesmo sem ver, porque Deus lembra, Deus recompensa, Deus cumpre. Ele viu que você plantou e Ele mesmo vai recompensar. Amém? Vamos para a terceira verdade? Vamos? Vocês estão aí, né? Tá bom. A colheita vem. E ela vai ser maior do que você imagina. E eu vou te provar. Calma, eu vou te provar. Para quem está achando que é uma palavra de ânimo, de empolgação, de incentivo, mas eu vou te provar que a Bíblia incentiva a gente a não desistir. A colheita vai vir e ela vai ser maior do que você imagina. Queridos, o Salmo 126 termina com uma promessa que aquece o coração de qualquer semeador. Nós lemos no versículo 6. E o que diz no versículo 6? Põe lá, para todo mundo lembrar. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. É trazendo o seu feixe? É trazendo os seus feixes, molhos. Eu não sei como está na tua Bíblia, mas essa palavra está no plural. E sabe o que isso significa? Que significa que a colheita não vai ser pequena, ela vai ser maior do que você plantou. Queridos, entenda algo, quando Deus responde, Ele não devolve só a semente, Ele devolve multiplicado. Ele devolve multiplicado. Não, Deus não é um Deus de retorno mínimo. A gente é.
Mas Deus não é. Ele é aquele Deus que multiplica pães e peixe. Quem lembra? Ele é aquele Deus que faz brotar rios em desertos e caminhos no meio do impossível. Deus não apenas cura, Deus restaura por completo. Ele não apenas ouve as orações, mas a palavra diz que Ele responde além do que pedimos ou sonhamos. Vocês lembram o que Ele fez nas redes de Pedro? Vocês lembram? Se você não lembra, eu vou refrescar a tua memória. Eu vou abrir aqui. Eu vou refrescar a tua memória. Olha isso. Lucas 5, de 4 a 7. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, continuar semeando, né? Eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco a fim de que viessem ajudá-lo. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Queridos, preste atenção, por favor. Deus não mede com a régua humana. Deus é um Deus de transbordar. Por que colocaram na nossa cabeça, Léo, que Deus é um Deus do pouco? Por que fizeram isso com a gente? Se quando tudo que parece pouco, quando Ele se revela, se torna suficiente para nós. O que Deus diz lá em Joel, no capítulo 2, verso 25? Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Queridos, quando tudo parece pouco, Ele redime os anos devorados. Quando tudo parece final, Ele escreve novos recomeços. Esse é o Deus que cuida de você. Ele não é o Deus do pouco. Ele não é o Deus de migalha. Não, Ele é um Deus suficiente para você. Então para de se conformar com um pouquinho. Você acha que Deus quer te dar pouquinho? Não se meça com a régua humana. Que teologia que foi essa que colocaram para nós? Eu não acredito nessa teologia, porque quando eu tenho Deus, eu tenho tudo. Talvez você esteja pensando, mas pastora, eu não vejo sinal nenhum, está tudo parado. Eu quero te lembrar que a colheita, ela acontece depois de um tempo de invisibilidade. O agricultor, ele lança a semente na terra. E por semana, meses, ele olha para o mesmo chão e ele não vê nada. Mas só porque ele não vê, não quer dizer que nada está acontecendo. Entendeu? A semente está germinando, Alexandre, no oculto. A raiz está crescendo no invisível, como você pregou. E quando a terra romper, vai vir com força. E o fruto vai aparecer. E esse fruto vai ser o propósito. Amém? É isso que Deus quer que a gente entenda hoje. Para que a gente não desista no tempo do plantio, porque vai vir o tempo da colheita. Não desiste do tempo do plantio, porque vai vir o tempo da colheita. E mais do que isso, você vai se surpreender com o que Deus preparou, com o que Deus vai fazer. Porque Ele não vai apenas te devolver o que foi plantado, mas Ele vai multiplicar a tua semente. Amém? A colheita vai vir no tempo certo, no tempo de Deus. E quando vier essa colheita, você vai olhar para trás e vai dizer:
Não é que valeu a pena as lágrimas? Não é que valeu a pena o sacrifício? Não é que valeu a pena continuar? E eu finalizo aqui, concluindo algo que esse salmo me ensinou. Esse salmo, ele não é um consolo emocional para você, tá? Mas é uma palavra, é uma promessa eterna. Esse salmo, ele diz, na verdade, ele não diz que a jornada vai ser fácil. Não vai ser. Amanhã você tem que levantar mesmo chorando e dar teus pulos. Continuar plantando. Continuar crendo. Então ele diz que não vai ser fácil. Mas ele garante que vai ter recompensa. Ele não disfarça a dor do plantio. Mas ele aponta para a alegria da colheita. Essa palavra não é uma palavra motivacional no sentido humano da coisa, sabe? Mas é uma verdade bíblica. É a palavra de Deus. Aquele que semeia com lágrima vai colher com alegria. Porque essa é a lógica do reino. E você faz parte desse reino. Esse é o compromisso de Deus com os filhos dele. Agora a grande questão é: você vai parar no choro? Ou você vai continuar plantando? Ou você vai continuar semeando? Porque a diferença entre quem colhe e quem desiste não está na dor. Porque quem colhe e quem desiste vai ter a mesma dor. Mas na decisão de permanecer. Então eu te pergunto hoje, diante dessa palavra, o que você tem feito com o tempo difícil que você está vivendo? Eu não sei em que área, mas, gente, não está tudo bem para todo mundo. Mas o que você tem feito com esse tempo difícil? Você tem enterrado a semente ou tem semeado com fé, mesmo em lágrimas? E essa resposta ninguém pode dar para você, eu não posso. Mas uma coisa eu posso afirmar com toda a autoridade que a palavra de Deus me permite. Se você continuar, se você continuar plantando, você vai voltar com alegria. Você vai colher, você vai trazer os feixes, você vai glorificar a Deus no tempo da colheita. E quando esse dia chegar, e ele vai chegar, pode ter certeza, ele vai chegar. Você vai entender que cada lágrima, cada renúncia, cada semente, valeu a pena. Valeu a pena. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Não enterre a tua semente, mas semeie mesmo em lágrimas. Porque você vai voltar com alegria, você vai colher, você vai glorificar a Deus no tempo da colheita. Eu queria que apagassem as luzes. Porque agora nós vamos ter um tempo aqui juntos. E você vai poder conversar com Deus aí no teu lugar, adorá-lo. E até às vezes pedir perdão. Se de alguma forma, no teu tempo difícil, você deixou de semear. Mas que essa palavra seja um encorajamento para você. Para que você saiba que há um tempo de plantar, mas há um tempo de colher. E uma coisa não anula a outra. Se a palavra de Deus diz que há um tempo de plantar, um tempo de colher, eu vou crer com todas as minhas forças. Eu queria convidar a igreja a fechar os olhos.
Nós aprendemos coisas profundas hoje aqui. Nós aprendemos verdades profundas. E eu posso te garantir que Deus vê a tua lágrima e honra o teu esforço. Deus vê tudo, gente. Deus vê quando você chora no teu travesseiro. Deus vê tudo. Mas Ele também não esquece que você plantou nos tempos difíceis. Deus não tem amnésia espiritual, como eu disse. Ele sabe como você tem plantado, está doendo, você continua mesmo cansado. E Ele não se esquece disso. E sabe, Ele cuida de você. E Ele vai te surpreender. Mas só continue semeando. Continue adorando. Pastora, eu não tenho mais força. Se esse é você, levanta as tuas mãos, levanta a tua voz e adore a Jesus para que Ele renove as tuas forças. Porque aquele que sai chorando enquanto caminha, enquanto semeia, vai sim voltar com alegria, carregando os seus feixes. E eu libero essa palavra, é a palavra de Deus. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Se você plantar, se você semear com fé, você vai colher. Eu sou prova viva disso. Muitos aqui são. Com fé nós colheremos. Por isso vale a pena cada esforço, vale a pena cada renúncia, vale a pena cada recomeço. Ele é um Deus que está vendo tudo e Ele cuida de nós. Senhor, eu te peço, vem agora, manifesta a tua presença, toque em cada vida agora, meu Deus. Fala aos corações. Eu não posso tocá-los. Meu Deus, talvez se eu tocar não vai acontecer nada, mas com o teu toque eles vão ser cheios de força e de alegria novamente, Pai. Em nome de Jesus, enxuga as lágrimas, Pai. Na verdade nem enxuga, porque a lágrima não significa desistência, meu Deus, mas ela significa fé, porque enquanto eu choro, mais planto, enquanto eu choro, mais planto. O Senhor mesmo dá o crescimento, o Senhor mesmo faz o milagre. Pai, em nome de Jesus, olha para essa igreja, quantas vezes choramos nesse altar, quantas vezes choramos, meu Deus, em oração. Pai, mas nós vamos voltar com júbilo, nós vamos voltar com alegria, carregando os feixes. E os feixes vão ser vidas salvas, transformadas, curadas, libertas, casamentos restaurados, em o nome de Jesus. Levanta a tua voz, meu irmão, e adore a Ele, erga um altar de adoração a Ele, nesses minutinhos que faltam para acabar. Vem Jesus, vem Jesus,